Olá pessoal, aqui é a Josiane. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre os insights do livro Hábitos Atômicos, é o segundo vídeo. Então, ontem eu passei ali um overview da primeira parte, hoje eu vou falar a continuação aí, tá? Bom, tem duas principais coisas ali que é muito interessante para quem quer aí ter uma mudança na vida, nos hábitos, enfim. Primeiro que existem três principais formas de mudança conforme você vê nessa imagem. Você vê que tem ali a mudança por resultado, a mudança por processo e por identidade. O que é interessante de saber disso, né? A mudança por meta, por resultado, ou seja, eu quero emagrecer, eu quero ganhar, sei lá, um campeonato, enfim, você tem o resultado disso como objetivo, sendo que existem alguns problemas nesse tipo de pensamento. Primeiro que todo vencedor tem a mesma meta que um perdedor. A outra coisa é que a meta ela tem uma mudança momentânea, porque, por exemplo, se você é uma pessoa que você vive numa bagunça e de repente você deixou tudo organizado, só que os seus hábitos são hábitos desleixados, você vai voltar a ter um ambiente desorganizado. Logo, você vai precisar de uma motivação aí extra para você vir e manter organizado. Por quê? Porque você tem um problema ali no processo. Uma outra coisa também, ele estaria em desacordo com o longo prazo. Por quê? Um corredor, por exemplo, um número grande de corredores treinam por meses, né? E quando chega na linha de chegada, para de treinar, porque a meta era o objetivo máximo. Então, esse, inclusive, é um dos motivos das pessoas voltarem geralmente para os hábitos antigos. E um outro problema é que a meta restringe a sua felicidade. Você só vai ser feliz quando você chegar em determinada meta. Então, você não está sendo feliz durante o processo. E ao contrário do processo, seria um meio mais eficiente, um meio de realmente trazer um aperfeiçoamento para você. Porque comparado àquela história que eu falei ontem dos ciclistas, né, que trabalhava ali com a melhoria contínua, é mais ou menos esse processo em que você pega um sistema, divide ele e trabalha e foca no sistema, né, nos processos. Por exemplo, uma meta de quero perder X quilos em peso. O que seria um processo? Eu vou X vezes para a academia durante a semana, focando no processo e não na meta. Ele fala assim: esqueça as metas e foque no sistema, porque isso te traria um real aperfeiçoamento. Ele fala que o objetivo de qualquer esporte é você terminar com a melhor pontuação, mas seria ridículo você ficar olhando o placar o tempo todo. E nesse protocolo do processo é onde estaria aquele processo de melhoria contínua lá dos ciclistas. Então, você vai buscar olhar para o processo e focar nele e melhorando ele. Isso seria algo que vai te levar para o aperfeiçoamento de forma muito mais efetiva. Só que existe uma terceira forma que, segundo ele, seria muito melhor, que seria a mudança pela identidade. Porque quando nós temos uma crença, uma autovisão nossa errada, existe uma pressão para manter uma constância, uma coerência com essa crença, porque ele tem a capacidade de moldar essa identidade. Então, basicamente, para a gente entender como ela funciona, por exemplo, se um ex-fumante, você diz para ele assim: "Você quer fumar?" E ele não fuma mais, ele pode dizer assim: "Não, obrigado, eu tô tentando parar". Uma pessoa que fala assim, a identidade dela é de uma pessoa ainda fumante. E uma pequena diferença em como a pessoa, por exemplo, responderia dizendo: "Não, obrigado, eu não fumo", ela já traz nessa resposta a identidade de uma pessoa que não fuma mais. E isso faria toda a diferença para inserir essa autoimagem, essa nova crença atrelada a essa mudança de hábitos, porque quando ela é atrelada à identidade, ela é muito mais certeira. Então a maneira como você se vê pode tanto sabotar essa mudança que você quer, quanto ajudar. Então ele dá um exemplo assim: o objetivo não é você ler um livro, é você se tornar um leitor, não é você passar a se alimentar de forma saudável, é você se tornar uma pessoa saudável. Então, uma pessoa, por exemplo, quando ela passa a fazer pequenos hábitos, por exemplo, eu vou manter a organização do meu ambiente. Você não está simplesmente fazendo isso, você está se tornando uma pessoa organizada, entende? Então, você está incorporando uma identidade de uma pessoa organizada. E o interessante disso é que quanto mais você repete, mais você reforça essa identidade. Porque você traz mais evidência e aí você passa a acreditar nisso cada vez mais e mudar a sua autovisão.
Então é um ciclo que vai se retroalimentando. Você tem um hábito que transforma a sua autovisão, ou você tem uma autovisão que transforma o seu hábito. Então é uma coisa que vai só crescendo e acumulando e se tornando mais evidente, e isso é a coisa mais interessante que tem desse conhecimento que esse livro traz, assim, pelo menos até esse momento. Então toda vez que você, por exemplo, vai treinar, você está sendo um atleta, e você vai reforçando isso, cada vez você vai se ver mais assim, você vai melhorando, enfim, essa é a ideia, né. E uma coisa muito interessante que ele traz também, é que cada hábito não é só uma mudança, né, que você está trazendo ali para sua vida, mas esse processo ele te ensina a confiar cada vez mais em si mesmo. Por isso que ele até conta, quando ele começou a fazer esses hábitos e começou a ter mais autoconfiança, foi um ciclo de melhoria, né, porque ele foi mudando uma coisa, foi mudando outra, então é isso que vai acontecendo também. Então ele dá um passo simples para a gente poder fazer isso de forma efetiva. Número um, decida quem você quer ser. E número 2, prove isso a si mesmo com pequenas vitórias. Uma pergunta que pode ser a bússola, né? Quem é o tipo de pessoa que conseguiria obter o resultado que eu desejo? Ele conta que teve uma amiga que perdeu 50 quilos usando uma frase guia, mais ou menos assim: "O que uma pessoa saudável faria nesse caso?". Por exemplo, escolheria um lanche ou uma salada. Então ela foi, trabalhando essa identidade cada vez mais e chegou a perder 50 quilos. Então essa é a principal ideia que traz aqui até agora, das 3 principais formas que tem como você fazer uma mudança, a forma pelo resultado, pelo processo e pela identidade. E mostrando pra gente que o processo já é um grande avanço em que a meta, na verdade, deveria ser esquecida, porque ela realmente não traz um aperfeiçoamento, ela não traz um resultado de mudança de fato, né, muitas vezes inclusive é um dos maiores problemas para a pessoa voltar à estaca zero, e não só o processo seria uma via muito melhor, quanto a identidade, é aí que é a virada de chave, onde é uma forma muito mais profunda de você trabalhar uma mudança real e duradoura. Então, você atacando aí, mudando a sua crença, a sua autoimagem através de um hábito que faz essa mudança, ou uma mudança que traz esse hábito, elas andam juntas, mas elas se complementando, tem um potencial gigantesco de mudança. E é isso, até amanhã então, com um novo insight desse livro, e obrigada por assistir até aqui e até a próxima.